Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai ver como é que a gente monta um ponteiro usando o AR1, um registrador interno que o PLC tem. Isso a gente vai usar na linguagem STL. Eu já inseri um bloco aqui, uma FB com a linguagem STL. A gente vai ver como é que a gente faz recurso do AR1 para a gente pegar esse ponteiro e apontar para a nossa DB. Eu tenho uma DB aqui, DB Info, com algumas informações. Eu criei um array de 0 ou até 1000 de uma UDT. Esse foi uma UDT que a gente usou de um outro exercício. E essa UDT ela tem alguns valores aqui dentro que a gente pode ler e escrever via ponteiro, né? Então a gente tem duas booleanas, uma int e duas string. Isso repetido 1000 vezes, que eu coloquei um array de 0 a 1000, na verdade 1001 vezes, né? Então essa estrutura aqui repete 1001 vezes até o final da minha DB aqui, até o array 1000. Então vai de um array de 0 até 1000 na minha DB. Lembrando, esse recurso você consegue usar nos PLCs 300 e 400. E se você tiver no PLC 1500, tem que ser 1500 porque o 1200 não aceita a linguagem STL. Na sua DB, você vai ter que vir aqui em propriedades, clicar com o botão direito em cima da sua DB e vir em propriedades e desabilitar a opção Optimize Block Access. Você vai ter que desabilitar essa opção aqui dentro da sua DB que você vai querer acessar. Do contrário, se você não desabilitar, você não vai conseguir ver essa coluna offset. Essa offset é realmente o endereço que está a variável dentro da DB, porque para usar o ponteiro via R1, a gente faz acesso via endereço, não é acesso via simbólico. Então, de uma forma bem simples, como é que a gente faz? Usando o R1 para a gente mirar, apontar a nossa lógica para qualquer lugar da nossa DB de forma dinâmica, e a própria lógica ele consegue ver aonde que está mirando com um código só. Então é bem simples. Para a gente fazer um ponteiro usando R1, a gente tem que ter um valor que é onde vai carregar, e esse valor é onde vai apontar o nosso ponteiro. Então eu vou colocar uma MW qualquer aqui, que vai ser o valor de onde vai colocar o nosso ponteiro. Vou renomear essa tag aqui, valor. Então declarei uma variável, essa variável que vai ser o valor que vai mexer no R1 para dizer para onde ele deve apontar na nossa DB. E aqui tem um segredinho, tem que dar um SLD3 em cima desse valor carregado. Ele vai carregar esse valor, load, L é load, carrega o valor, aí ele dá o comando SLD3, que vai deslocar em 3 essa dword que ele carregou, vai carregar esse valor no AR1, LAR1 ele vai carregar o valor que está na memória, depois do SLD3 ele vai carregar no AR1, e aí direto a gente já pode acessar a nossa DB. Então a gente pode, por exemplo, download dbw, que a gente vai carregar, vamos dizer, esse valor aqui. Vamos pegar aqui, vamos dizer que aqui no nosso array número 5, então vai ser um ponteiro 5, a gente vai querer pegar esse valor número ID. E esse número ID, vocês veem que ele está no número 252 dentro dessa DB. Essa é a posição dessa variável dentro da DB. Ele está no endereço dbw252. Isso aqui é uma variável do tipo int. Então como a gente faz? Aqui a gente declarou o load para ele carregar um valor dbw, e aqui está o grande segredo. Parênteses aqui, a gente vai colocar AR1, P joguinho da velha 0.0 e fechar aqui. Então dessa forma aqui a gente vai carregar um valor, vai deslocar em 3, vai carregar no R1 e aqui já está o nosso ponteiro pronto. Ele vai acessar a dbw da onde o ponteiro R1 estiver apontando. Só que aqui ficou faltando em qual DB que a gente vai acessar. Por exemplo, essa aqui é a nossa DB Infos, DB número 4. Então a gente tem que falar para ele que é dessa DB que a gente vai querer acessar a informação. Então a gente vem aqui em cima e dá um OPN DB4. Então esse é o mínimo necessário para você acessar uma DB via ponteiro. Você abre a DB que você vai querer acessar o valor, carrega o valor que vai usar no seu ponteiro, desloca em 3, carrega no R1 e depois usa a nomenclatura para acessar a variável que você quer lá dentro. Eu vou abrir o PLC Sim aqui, vou descarregar essa aplicação e a gente já consegue testar ela funcionando esse ponteiro. Vou vir aqui colocar a minha lógica. Então o que eu vou fazer? Nessa minha variável, eu vou dar um modify nela e vou carregar o valor 252, que é o valor onde está a variável que a gente quer pegar, o endereço dela. Aqui em formato decimal, toma cuidado para não carregar em hex, senão você vai carregar um outro valor. Vou carregar um valor 252, já carregou o valor 252 nessa variável valor ponteiro. E aqui online vocês conseguem ver que o AR1 ele já está com o valor 252 aqui, ó. E aqui a nossa variável ela já está carregando o valor 6. Aqui está em hexadecimal, mas em hexa
e decimal 6 é o mesmo valor. Se a gente for na nossa DB, a gente for aqui na nossa DB, a gente está buscando o endereço 252 e o 252 está com o valor 6, quer dizer, a gente está puxando do lugar correto, a gente está realmente acessando essa variável via ponteiro. Aqui também ele mostra quando a gente der um open qual DB que a gente está abrindo. Então por partes a gente constrói o ponteiro, a gente abre a DB, carrega o valor que a gente quer do nosso ponteiro para onde ele quer mirar, desloca em 3, carrega esse valor no AR1 e aí a gente pode ler ou escrever a nossa variável. Uma outra forma também, se você estiver trabalhando com array, seria interessante você não trabalhar com um 252, você trabalhar com um 250. Então essa array número 5, ela começa no valor 250. No ponteiro a gente carrega 250 e a gente desloca em 2 bytes para acessar o 252. Como a gente faz? A gente vem aqui nessa nomenclatura aqui, a gente consegue usar como um offset. Então aqui eu posso colocar v de p 0.0, eu coloco p 2.0, ele vai deslocar em 2 bytes o meu ponteiro. E aqui na variável ponteiro, eu vou, em vez de carregar o valor 252 direto, eu carrego o valor 250. Vou entrar online aqui e vou carregar o valor 250 na minha variável. Aí aqui vocês vão ver que o ponteiro não está mais 252, está 250, mas ele continua carregando o mesmo valor do mesmo lugar, porque a gente está deslocando em 2 bytes aqui. Se a gente quiser pegar esse booleano aqui, esse primeiro booleano, é a mesma coisa. Para acessar bit booleano é dbx, e aí a nomenclatura depois é a mesma do outro ponteiro. Aí como é um booleano, a gente não pode download, tem que ser um A, que seria como se fosse um contato normal aberto. Aqui ele já carregou o valor, esse bit está 0. Eu vou vir aqui e vou alterar essa variável para 1. E aí vocês veem aqui que ele já mudou para 1 também, quer dizer, ele está linkado justamente com essa variável, com essa booleana no endereço 250.0. Se a gente quiser o próximo bit, a próxima booleana 250.1, a gente pode usar o recurso do offset. Só que aí, aqui a gente deslocou em 2 bytes e aqui a gente deslocou em 1 bit, em uma booleana. Aqui o 0.1 está 0, eu vou vir aqui na minha DB, vou mover esse valor para 1 e aí aqui vocês vão ver que também já atualizou para 1. O cuidado que vocês têm que ter é que aqui no começo a gente abriu essa DB, a DB que você vai querer acessar com ponteiro, mas se em algum momento na sua lógica você acessar uma outra DB, o seu ponteiro depois disso ele vai acessar a DB que você acessou aqui. Ele vai acessar essa DB. Se você quiser acessar com esse ponteiro essa mesma DB aqui de cima, aqui embaixo você tem que dar um open DB de novo, que ele usa a última DB que foi acessada, a última DB aberta. Você também pode escrever na DB, aí é transfer, e aí você carrega o valor da memória na DB. Você pode ler e escrever. Você pode também acessar entradas e saídas do bloco usando o ponteiro também. Então, por exemplo, você dá um load IW e aí a nomenclatura é a mesma. Ou então escrever numa saída load QW, a mesma nomenclatura. Dessa forma você vai estar lendo uma IW e aqui você vai estar escrevendo numa saída numa QW baseado no valor que está carregado no R1, da mesma forma quando você acessa uma DB. Vocês podem estar se perguntando por que esse SLD3, por que tem que deslocar em 3 o valor da variável? A explicação é o formato que o ponteiro trabalha dentro do Siemens. Então tem uma colinha aqui que fala justamente o formato de ponteiro, e lá vocês perceberem que quando a gente carrega o valor no ponteiro no AR1, a gente carrega o valor em bytes. Em quanto bytes vai estar deslocado o nosso ponteiro. E aqui, se vocês entenderem esse formato, vocês vão ver que a gente dá um load e depois dá um SLD3, porque os 3 primeiros bits da memória que a gente está carregando se refere ao deslocamento em bit. E o byte, quantos bytes a gente vai estar deslocando no ponteiro, é do 4º bit para frente. Por isso que tem que dar aquele SLD3. E aí o SLD3 ele vai ter uma variável, é meio estranho isso aqui, mas são 16 bits, começando aqui do 4º bit dessa variável. Tudo que está esse branquinho aqui é a informação onde ele vai guardar o valor de deslocamento do ponteiro em bytes. Quantos bytes vai estar deslocado o seu ponteiro. O restante é aquela nomenclatura que a gente coloca, dbw, iw, qw. Isso aqui a gente carrega na hora que a gente vai trabalhar com a variável. Basicamente o que importa para o ponteiro são essas duas variáveis. Quantos bytes e quantos bits a gente vai estar deslocando para acessar a variável que a gente quer no ponteiro. Dependendo da sua lógica, se você quer trabalhar com 2 DB ao mesmo tempo ou 2 ponteiros ao mesmo tempo, você pode usar o R1 ou você também pode usar o R2. O R2 funciona igualzinho ao R1, você pode usar tanto um como o outro. Dê preferência sempre para começar com o R1.
O AR2 você tem que tomar cuidado quando você vai usar, porque é onde o próprio PLC ele usa esse ponteiro, esse registrador para o processamento dele, basicamente qual DB instance está aberta. Então se você for trabalhar com R2, você tem que salvar o valor que está nela e depois restaurar esse valor. Então, você vai ter que criar uma variável dentro do seu bloco. Você cria uma variável dentro do seu bloco no formato de Word. Então aqui no começo do seu bloco, a primeira network, antes de qualquer coisa, você salva o valor da R2, dá um TR2 para carregar no acumulador e transfere isso para a variável que você criou no seu bloco. E lá embaixo, na última linha do seu bloco, você restaura o R2. E aqui no final do seu bloco, no STL, você carrega o valor que está na variável e aí você carrega ela no R2 para restaurar o valor que estava na R2 antes de você começar a executar sua lógica. Por prudência também é interessante você fazer essa mesma coisa de salvar e restaurar o valor da R1 também, mas se torna um pouco opcional dependendo da lógica que está fazendo. O R2 é obrigatório, sempre que você for trabalhar com R2, começar a carregar o valor no registrador R2, você tem que salvar e restaurar, senão o seu PLC vai ficar meio doido. Legal, pessoal, então esse é o princípio de ponteiro via R1 e a R2. Na linguagem STL, só em STL você consegue fazer esse tipo de ponteiro. Ele é bastante usado nos PLCs antigos, nas famílias 300 e 400. Na família 1200 você não consegue fazer isso porque a 1200 não aceita a linguagem STL. E no PLC 1500 você consegue inserir linguagem STL, mas aí para você fazer esse tipo de acesso na DB, por exemplo, você tem que tirar o Optimize Block Access da DB para você conseguir acessá-la por endereço e não por simbólico. E isso prejudica um pouco o processamento e o armazenamento de informação dentro do PLC. Então você tem que avaliar direitinho se vale a pena você usar esse recurso quando você está usando uma 1500. É isso aí, se ficou alguma dúvida deixa no comentário. Até o próximo vídeo e aquele abraço.